Olá! Hoje é dia 24 de março de 2016 e você está ouvindo a 84ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Daqui de Belo Horizonte eu sou o Caio César. E daqui de São Paulo eu sou o Felipe Men. Tudo bem, Caio? Tudo beleza, cara? Como andam as coisas aí? Tudo certíssimo por aqui. Vale dizer que a gente está gravando, contrariando o nosso próprio acordo, a gente está voltando a gravar excepcionalmente na quinta porque esquecemos do feriado, né? Exatamente, amanhã é feriado e por isso a gente não teria como gravar. Então estamos gravando na quinta e você vai ter este episódio para ouvir durante a sua Semana Santa. Exatamente, isso lhe dá tempo para pensar e maturar nos assuntos aí que a gente vai falar hoje. Exatamente, vamos fazer uma edição mais condensada, com menos assuntos e mais profunda, se for o caso. É isso, e a gente quer ouvir sua opinião sobre esse episódio assim que você tiver acesso a ele. Exato, não deixe de fazer o seu comentário quando você escutar ou assistir esta publicação. Isso, e aí você faz como o Luiz Carlos Fernandes, que deixou o seu comentário no nosso site, no aindasemno.me. E você também pode acessar os arquivos do podcast em várias frentes. Estamos no Stitcher, estamos no iTunes e também tem o RSS disponível no aindasemno.me. Para você utilizar no seu agregador de podcast favorito. Falando nisso, Cabeça, eu tenho uma dica de agregador de podcast. Para quem usa iOS e não curtiu muito o aplicativo nativo chamado Podcasts da Apple, tem um aplicativo chamado... Rapaz, aí agora, ó. Vamos com uma trilha incidental aqui enquanto você procura esse nome aí desse ele se chama Overcast. Overcast. E eu achei muito massa o Overcast, cara. Ele tem muitas funcionalidades interessantes, playlists automáticas e uma excelente interface. Eu recomendaria se você quer experimentar algo diferente do aplicativo nativo para iOS. Você sabe que na entrevista do Ira Glass lá no South by Southwest, ele comentou sobre o boom de downloads no This American Life, simplesmente porque um dia a Apple, em uma das atualizações de iOS, colocou o podcast como um app nativo. Uhum. E aí ele falou que o negócio foi tipo, se as pessoas olhassem nos gráficos, o número de downloads subiu, a curva subiu quase 90 graus. Simplesmente porque as pessoas tinham acesso agora ao aplicativo no celular ou no iPad. Pois é, olha o impacto disso, né, cara? A gente tem que entender como é que é importante você aparecer ali, de alguma forma, nas recomendações da sua App Store. Isso, por isso, se você usa... Esse gancho agora foi bom. Se você usa o iTunes, você pode, por favor, deixar seu review e seu comentário sobre Ainda Sem Nome lá, pra gente também, um dia, ter esse acesso feito ao Ira Glass teve. Exatamente. Isso, gente, é muito importante, você que está ouvindo, pelo seguinte: essa semana eu fui instalar o Overcast e aí eu resolvi expandir meus horizontes e assinar alguns outros podcasts que que a lojinha me recomendava. E aí eu fui olhar nas recomendações da lojinha de podcasts e eu vi que tem muita coisa que o último episódio foi publicado tipo em 2013, 2012... E por que isso acontece? Por que esses podcasts estão em destaque lá, mesmo o último episódio tendo sido de 2013 ou 2012? Porque eles têm review. Então, as pessoas que deixaram review lá em 2013, 2012, fizeram aquele programa ficar em destaque naquele determinado assunto, segmento, e o programa foi descontinuado, mas ele continua lá em destaque porque ele tem review. Então, se você curte o Ainda Sem Nome, como o Luiz Carlos Fernandes fez, e o elogio dele para a edição passada, que foi muito bacana o seu relato, né, Cabeça, do South by Southwest, deixa o seu review lá no iTunes também, para que as pessoas fiquem sabendo que existe o Ainda Sem Nome e que a gente possa receber outros elogios. A gente, por enquanto, tem vivido de elogios, né, Cabeça? A gente está vivendo de reconhecimento, né, Caio?
Parafraseando um dos vídeos aí das últimas semanas do Porta dos Fundos, eu comprei outro dia goiabas no sacolão e paguei com reconhecimento. Ô, Caio, o cara aceitou o pagamento em aplauso? Ele aceitou o pagamento em aplauso e eu fiz um gestinho também de joinha. Tá tudo certo. E aí deu tudo certo e beleza, eu consegui a minha sacolinha de goiabas. Muito bem. Mas é isso aí, Caio. A pauta hoje foi uma sugestão do Camponês e eu acho que tem até a ver, de certa forma, com essa questão dos conteúdos de 2013 de podcasts e afins que perduram, que é essa criação de conteúdos atemporais em um mundo totalmente temporal. E é um desafio para quem trabalha o chamado marketing de conteúdo, né, cara? Mas olha só, tá me vindo à cabeça aqui, antes da gente adentrar nesse assunto, eu recomendaria que você, ouvinte, acessasse o site do Cabeça e visse lá e desse uma olhada no texto que ele colocou sobre o South by Southwest. Se você gostou do episódio passado, é muito provável que você também goste do texto que ele colocou lá. Que, embora fale do evento deste ano, eu acho que vai servir para que muitas pessoas se inspirem para ir nos anos vindouros neste evento. E é um texto a conferir. Muito bom. Obrigado. A gente vai colocar... É um texto atemporal. É um texto atemporal, de certa forma. A gente vai colocar nas notas do episódio 83 esse link lá para que as pessoas acessem. Ele tá bem esse é só no South by Southwest Education. Ainda estou terminando a compilação dos posts do South by Southwest do Interactive. Isso aí, cara, é um exemplo para você que está ouvindo de produção de conteúdo. Olha só, o Cabeça, lógico, você tem uma formação em jornalismo, então aí tem todo um preparo teórico e técnico para esse serviço, né, Sim. Cabeça? Mas uma coisa que eu imagino que você tenha feito durante todo o evento foi documentá-lo com fotos e tomar notas de tudo que você viu, porque aquilo tudo não veio da memória, né, cara? Não, pois isso até eu achei interessante estar nas duas conferências, porque eu tive que adaptar o jeito que eu estava anotando as coisas, sabe? Na primeira, no Education, eu fiz muito com o iPad. E eu percebi que eu perdia muito tempo, cara, com o processo de autocorreção do texto. Tinha muita coisa em inglês e aí ele tentava corrigir para o português. E aí eu decidi que no Interactive eu ia voltar a anotar à mão. E eu percebi que foi tipo muito melhor. Porque eu fazia as anotações, registrava tipo algum dado, alguma coisa mais relevante que tinha em um slide, eu fazia uma foto. E no fim do dia eu fazia um reportezinho, até publicava no Facebook, só também para compartilhar a experiência, naturalmente, mas também para eu saber, depois, na hora que eu voltar, eu já tenho um texto base que eu vou poder só rechear com as coisas mais relevantes. E tem uma coisa, aí não necessariamente se refere a conteúdo atemporal, no seu caso, por causa do evento, mas é uma dica bacana, né? Você instigou a sua audiência com aquelas pequenas doses diárias de texto falando do dia, e certamente você usou daqueles textos para compor o texto maior, que é o texto que vai ficar no blog. Isso, exatamente. Né? E aí já tem também dicas de plataforma. Olha só, para coisa efêmera, para coisa das pessoas só terem a noção de que o Cabeça estava lá e participando e tal, o Facebook resolveu. Mas para um efeito mais duradouro, para um efeito mais perene, o negócio ficou na sua plataforma, que é o seu blog. Isso, né, que ainda não está no vídeo. Né, embora eu tenha, como teste, eu postei a mesma história no Medium. Tá sendo cooptado. Não, é só pra ver. E tipo, até agora ninguém leu. Então... Aí, viu? Mas tem essa diferença de plataforma, né, Caio? E aí eu acho que tem muito a ver também com a temporalidade ou a temporalidade do conteúdo. Porque de nada adiantaria eu postar, por exemplo, no Snapchat ou fazer um Periscope, porque aquilo ali iria sumir, né? Sim. E aí ia ficar
óbvio, também eu conheço minha audiência, minha família, por exemplo, meus amigos, poucos usam Periscope. Então, e cada um acessa a internet de maneira diferente. Isso tem a ver também, por exemplo, na palestra sobre redes sociais da CIA, perguntaram se eles poderiam fazer um Snapchat ou um Periscope. Eles não podem por motivos de lei, né? Eles têm que manter as coisas documentadas sempre. Então por isso que falaram assim, isso até pauta a gente para os nossos conteúdos, porque a gente pode fazer coisa mais perene. Entendi. E lembrei também aqui da primeira palestra que eu vi, que foi da NetGeo, sobre espécies em extinção, não sei o que, e como que eles usam as redes sociais para fazer isso, para criar esse alerta sobre espécies que estão indo embora. E aí na primeira pergunta que abriram quando abriram para as perguntas, foi da mídia social da NASA, perguntando quanto tempo eles deixam os links na descrição do Instagram. E aí o cara falou assim, a gente mais ou menos deixa 24 horas, porque a gente sabe assim, eu tenho, sei lá, eu sigo 800 pessoas no Instagram. Então pra mim o meu feed, ele mexe rapidamente. Mas a gente sabe que tem seguidor nosso que segue 10 pessoas. Então aquela foto nossa vai ficar um bom tempo no feed do cara. Então a gente respeita os tempos das pessoas. Foi só uma ligação que eu vi com por que é importante usar as plataformas certas para fazer as temporalidades. Exato. E tem uma coisa que é assim, por mais que seja efêmero, na verdade, por mais que exista uma demanda pelo efêmero, e eu não sei, eu trucaria essa demanda, viu, Cabeça? Eu acho que é muito mais um hype em cima da ferramenta. A galera tem a conferir, na verdade, né? Porque a minha posição de professor, ela acaba me deixando, eu acho que é o hábito, né? Ele acaba me deixando uma pessoa muito mais cética do que as pessoas que estão mais ligadas no mercado, assim, 100% no mercado, eu estou só tipo 45% no mercado, com relação a essas ferramentas tipo Snapchat e Periscope. Porque eu ainda estou para ver a vantagem de uma marca usar essas ferramentas. Talvez em eventos seja uma boa, né? Talvez para concursos, para coisas muito pontuais, possa ser interessante. Mas eu fico pensando no lado estratégico e do lado de encaixar isso num plano de conteúdo mais de longo prazo. Usar essas ferramentas pode ser uma coisa interessante, mas eu acho que aquele conteúdo tem que redundar em outra. Porque o Snapchat, o conteúdo vai embora, o Periscope, o conteúdo vai embora. Aí o que a gente acaba vendo? Muitas pessoas que usam o Periscope, por exemplo, fazem os seus Periscopes, depois utilizam uma ferramenta que já existe, tipo pelo menos 5, para você fazer o download do vídeo do Periscope e depois subir o vídeo para o seu canal do YouTube. E, poxa, por que não fez um Hangout On Air então de uma vez? Né? Mas é porque as pessoas não estão usando o Hangout On Air. Pô, você divulgou o Periscope da mesma forma que você divulgaria o seu Hangout On Air num link no Twitter, porque você está pegando a galera do Twitter, o Periscope pega a galera do Twitter, né? Claro que não tem aquela interação dos coraçõezinhos subindo, daquelas coisas. Talvez seja esse, né? Mas num Hangout On Air você poderia fazer aquilo e aquilo já estaria no seu canal de uma vez. Você poderia ter um tratamento melhor. É claro que existem jeitos, e aí eu não vou ficar... Isso aqui não é uma aula sobre isso, mas tem um monte de jeito de você fazer um Periscope muito profissional. Talvez a gente possa abordar esse tema depois, porque em comparação com o Snapchat, eu acho o Periscope uma ferramenta muito mais massa. Eu vejo o Periscope dentro do guarda-chuva das temporalidades. O Periscope ele tem um viés muito mais, eu vou dizer assim, jornalístico, do que o Snapchat. Né? Assim, então, os usos que eu vejo do Periscope, das pessoas que eu sigo e tal, é muito mais uma abordagem de cobertura ao vivo ou de bastidores, assim, do que propriamente o hypezinho de fotinhos ou pequenos vídeos do Snapchat, sabe? Mas
Nessa questão sobre, por exemplo, vezes Periscope contra Hangout On Air, eu acho que a experiência do Periscope ainda ela é mais refinada, sabe? É mais fácil. Tem a coisa de você comentar ali também, né, e de estar presente na sua timeline no Twitter mais integrada, de uma forma mais integrada. Isso tem a ver com algumas coisas que a gente já conversou antes, né, Cabeça, fora do ar, com relação à atenção que o Google dá para os seus próprios produtos, né? Então isso tem a ver com isso também. Eu acho que o Periscope tem um potencial gigante, talvez uma coisa, sei lá, que poderia proporcionar income, né, rendimento, renda para o Periscope, seria ter conta premium que não apaga vídeo. Seria ter conta premium que não apaga vídeo. Eu pago para os meus Periscopes não serem apagados, né? E aí as marcas poderiam usar isso muito mais. Você já imaginou fazer um esquema de Q&A, né, de produto? Então, sei lá, tem um produto da sua empresa, lançou um produto novo, você vai e faz perguntas e respostas ali. E as perguntas e respostas em vídeo acaba virando um FAQ para as pessoas depois poderem consultar e ver se as dúvidas deles estão ali e isso depois ser transcrito. Então eu acho que o conteúdo ele pode ser mais perene. E tem uma outra coisa, né, Cabeça, que ainda nos força a construir conteúdos mais perenes, que é essa coisa do Snapchat, da emergência do Snapchat. Como eu falei, eu tenho uma postura um pouco mais cética. Um pouco mais é ótimo, eu sou completamente cético. E tem uma coisa que me incomoda, que é a seguinte: eu não sei se as marcas têm que estar no Snapchat. Por quê? Os jovens fugiram do Facebook, fugiram das outras plataformas sociais, do Twitter, e foram para o Snapchat justamente porque eles não querem ser importunados por marcas e por pessoas que não são da onda deles. E aí vai as marcas lá seguirem os caras? Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu acho que aí contraria um pouco aquela onda do inbound, né, que está na modinha agora, que é de não corra atrás do cara, crie conteúdo relevante para o cara ir atrás de você. Então eu acho que isso deve ser uma postura agnóstica com relação à plataforma. Então não interessa em que plataforma que você esteja. Se o seu conteúdo for muito bom, as pessoas vão até você e esse conteúdo vai chegar até as pessoas. Então a gente não tem que ficar quebrando a cabeça para construir vídeo de até 10 segundos no Snapchat. Que olha só o quanto que isso não pode custar. Você está gastando grana com um profissional caro, equipamento, etc, 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 para fazer um vídeo do Snapchat que vai durar 24 horas. E aí aquele conteúdo se perdeu, a não ser que você tome outra providência. Além do fato de você estar lá enchendo a paciência de alguém que foi para lá justamente para fugir de você. Então, parece que as marcas indo para o Snapchat são aqueles caras malas da micareta que ficam correndo atrás das mulheres e puxando o cabelo, puxando o braço, sabe? Eu acho que não é legal. Não, Caio, mas será que certamente alguém fez um estudo e viu que, sei lá, às vezes 10 segundos do Snapchat vão converter em venda. É óbvio. Cara, eu gostaria de ver esse estudo. Gostaria muito, inclusive para me calar a boca, porque toda vez que eu leio e tento entender a lógica do Snapchat, eu entendo que aquilo ali foi feito para justamente se fugir dessa perseguição das marcas. Mas quando o próprio quando o próprio Snapchat abre aquela abinha Discover lá e põe CNN, cara. Põe o Vox tá lá, tem BuzzFeed, tem acho que NetGeo tá lá também, o grupinho de sempre tá lá. Mostra aí, pelo menos mostra duas coisas. Primeiro, que marcas caretas podem estar lá, CNN no caso. Mostra que eles querem também ter um viés jornalístico. E eu acho que não teve algum desses episódios dos Estados Unidos ano passado que foi coberto pelo Snapchat. Não sei se foi Ferguson, não sei se foi Charleston, na Carolina do Sul, mas eu sei que alguma coisa fizeram a cobertura muito boa via Snapchat. Pois é, aí a gente vê a natureza das empresas que estão lá. São empresas jornalísticas, de jornalismo. Então você vê uma mudança no jornalismo. Agora eu vou, perdoe, porque eu me lembro de ter visto um texto que falava que as palavras suposto e as erratas estão
proliferando no linguajar jornalístico por causa dessa demanda pelo conteúdo em tempo real. E aí o texto jornalístico com um pouco mais de reflexão, um pouco mais de profundidade, ele perde espaço. Nesse sentido, tem toda a explicação aí coerente para você ter o BuzzFeed, para você ter a CNN e, sei lá, um potencial aqui para o Brasil, para Globo News, CBN, Record News, Band News, estarem presentes no Snapchat. Por quê? Você não vai ficar navegando, quer dizer, o user case disso é muito menor de você ficar navegando pelos arquivos de um site de notícia como esse. Então é uma coisa muito mais do momento. E aí faz sentido usar o Snapchat. Agora, sei lá, Dove usar o Snapchat, ou, sei lá, outras marcas, né? Marcas que não tenham, cujo produto não seja um produto de texto jornalístico. Eu acho que aí há uma questão a se considerar, que essas marcas elas devem investir em um conteúdo mais perene, em um conteúdo e em plataformas que sejam mais perenes, que o seu conteúdo apareça por mais tempo, né? Porque no caso de uma cobertura jornalística, cara, igual, sei lá, os atentados de Bruxelas, é uma coisa que você vai ver ali no calor do momento, você em meia hora você já viu muita coisa, muita informação, então tem espaço para você fazer muito Snapchat ali. E aí você sana a sua necessidade de informação factual ali. Não substitui um portal, não substitui vídeos mais longos, e aí os motherboard da vida, os lugares onde você vai ter o RNN da vida, vai ter um espaço garantido. Mas aquela coisa a informação do momento, atualizações, eu acho que tem um espaço ali. Mas eu não vejo uso fora disso e aquele uso estritamente de reforço de marca, tipo a Coca-Cola faz um monte de vinhetinhas de felicidade e Coca-Cola de 10 segundos e põe no Snapchat. Porque essas vinhetinhas eles podem ficar repostando também e podem fazer um monte de coisa com essas vinhetinhas, mas funciona como uma empena na lateral de um prédio, né, cara? Você tá ali só reforçando que a Coca-Cola existe para na hora que você for pedir um refrigerante no balcão. Então, agora, para um conteúdo de uma empresa que quer investir e criar uma autoridade de conteúdo, não sei se é relevante. E aí, como eu falei, o uso é o mesmo, né? Você foi para o Snapchat correndo atrás dos millennials e tá fazendo no Snapchat a mesma coisa que você faz na lateral da empena do prédio lá, né? Você tá falando da sua marca. Oi, olha eu aqui, olha como eu sou engraçadinho, olha essa animação que eu fiz da Fanta. E boa, né? Então, não vejo ali como uma coisa viável para conteúdo relevante perene. Lógico, a própria natureza do negócio agora, e quando a gente fala de pessoas que estão querendo, assim, pessoas feito eu e você, que produzem conteúdo e tem esse dilema do atemporal e do temporal. Um exemplo, por exemplo, a gente vê muito assim, tipo, 5 dicas definitivas para Google AdWords, para isso aqui. Só que aí quando você vê um texto de 2013 e o ponto é quando a ferramenta ela se atemporaliza, sabe? Se temporaliza, na verdade. Porque assim, uma dica de AdWords, uma dica de um Instagram, do Snapchat 2013, 14 que seja, já foi em relação a 2016. Como lidar? Como é que você acha que lida com isso? Eu acho que a gente tem que parar se a gente trabalha com conteúdo, tentar parar de fazer textos desse tipo. Porque esse tipo de texto é o texto que durante algumas, no máximo semanas, você pega uns paraquedistas de Google, né? E a gente não deve mirar no paraquedista. O paraquedista deve ser uma externalidade positiva, falando linguajar de economia, né? O paraquedista deve ser uma externalidade positiva, é tipo um efeito colateral do seu texto ter sido bom, e aí aquele cara aconteceu de chegar. Se você mira nesse cara, porque o volume dele pode ser grande, e aí você pode estrategicamente alterar a sua ação para mirar nesse cara, eu acho que é uma movimentação não bacana. Porque aí o seu texto vai ficar superficial, você vai virar o BuzzFeed. Entendi. E aí o BuzzFeed ele é legal
para quando você não tem nada para fazer e, enfim, você quer esvaziar a sua cabeça. Na verdade, você está enchendo a sua cabeça de porcaria. Entendi. Esvaziar a sua cabeça de coisa boa. Então, agora, se você quer o conteúdo relevante, muito provavelmente você não vai ao BuzzFeed. Você vai a outro lugar. E aí, nesse outro lugar, o conteúdo ele vai se organizar de um outro jeito, e um jeito menos marcado no tempo, né? Menos datado. A gente tem que tomar esse cuidado em tudo quanto é coisa, até nos aspectos visuais. Você vê que uma coisa que a gente acha hoje linda, que eu falo eu acho a coletividade. Tá. Né? Se você for pegar e fizer uma pesquisa de satisfação com o aspecto visual do Medium, por exemplo, que eu acho que é uma coisa que ajuda a cativar bastante as pessoas e usar essa plataforma, é que o visual do Medium é realmente muito bonito. Só que a gente tem que entender que ele é extremamente datado. Né? Ele é muito parado no formatão nesse formato que ele se apresenta hoje, é muito datado dessa época que a gente vive. Como aqueles blogs com 720 pixels de largura, ou 640 pixels de largura, e uma coluninha na lateral, e os elementos travados nessa coluninha lateral, mostraram um momento ali de 2006 a 2008, 2009, e tem muito blog que ainda é assim. É muito datado. E tem conteúdo que é datado também, e a gente deve fugir do conteúdo datado, né? Porque, bem como o visual, depõe contra. Né? Se você for voltar a um texto, é igual a gente olhar assim, eu fico pensando no mercado editorial, enquanto eu estou falando isso, me veio o exemplo do David Carson, que quando o David Carson fez a reformulação da revista Trip, foi uma coisa fabulosa, o David Carson e não sei o quê. E se você olhar o visual das coisas que o David Carson faz, não tirando o mérito, o cara é muito bom, mas é altamente datado. Você olha e você fala, aquela coisinha suja do fim dos anos 90 e início dos anos 2000. Beleza, tá travado ali. Um conteúdo que pode ser até muito bom, mas naquele formatinho que está travado, ele se perde, porque o formato data o conteúdo. Então a gente tem que pensar numa coisa que se atualize. Ou que se atualize não, ou que seja perene. E aí um desafio para criar conteúdo que seja atemporal, né, atendendo uma... Olha, eu acho que a gente foi muito exitoso, viu, Cabeça, em misturar a demanda, a indireta do bem que o camponês deu pra gente no Twitter, né, de falar sobre produção de conteúdo temporal e atemporal, e essa notícia que você nos presenteou aí de que possivelmente o Google está investindo num concorrente para o Periscope. Acho que a gente conseguiu misturar isso muito bem, né? E aí, atendendo a demanda do camponês, um desafio grande, que é o de criar conteúdo atemporal, é de a gente pensar um pouco mais nas pautas, pensar em não travar o nosso texto, ou o nosso vídeo, ou o nosso áudio em coisas factuais, em coisas do momento. Essas coisas se perdem rápido. E no contexto que a gente vive hoje na internet, tudo é muito em tempo real. Né? Então pode parecer que há uma demanda por um streaming do mundo. Só que a internet já é esse streaming do mundo. Então, um desafio para a marca e para pessoas que queiram fincar sua presença e deixar essa presença relevante ao longo do tempo, você pode olhar isso aí de duas formas. Uma forma é você construir conteúdo extremamente temporal, mas o tempo todo, o que é um esforço desgraçado. Ou você estar presente ou se mostrar presente mais espaçadamente, mas com conteúdo que perdure. Eu estava aqui numa viagem exatamente sobre esse perduramento, sabe? Perduramento foi uma boa palavra. Porque, por exemplo, vamos pegar hoje, onde 9 entre 10 cientistas sociais e cientistas políticos estão escrevendo sobre a celeuma que o Brasil vive. Por outro lado, você já viu memes dizendo que daqui a 30 anos, quando perguntarem para os historiadores o que aconteceu entre 2010 e 2020, eles vão falar, eu não estou entendendo muito bem, a gente não entendeu muito bem aquela época. O ponto é óbvio que a gente está... porque agora que a gente está avançando na discussão, eu estou vendo que é tipo um diagrama de Venn, assim, sabe?
Conteúdo conteúdo temporal e o que vai perdurar no meio dele. Sim, vai ter um conteúdo temporal que vai perdurar. Isso, exatamente. E eu talvez veja que essas análises políticas todas, elas de alguma forma, algumas serão úteis para daqui a 20 anos, sabe? Aham. Eu estou pensando numa longuíssima temporalidade aqui, se tratando de internet. 20 anos é uma coisa absurda. 20 anos é o tempo que eu acesso à internet. Mas, sabe assim, Eu acho que eu estou entendendo o que você quer dizer com o diagrama de Venn, em que existe uma interseção. Isso, exatamente. Eu penso num exemplo, cara, enquanto você falou isso, de um texto que eu gosto muito de usar em sala de aula na disciplina de cibercultura. E como vou dar essa disciplina, estou dando agora, e vou dar na graduação e vou dar na pós agora, já nesse mês, no final do mês, eu estou com esse texto bem fresco na cabeça. Que é toda vez eu tenho que ficar relendo a coisa eu acho que eu acabo ficando muito repetitivo, mas ainda bem que os alunos não repetem. É verdade. Isso é o But I Digress, né? Que é o Clutrain Manifesto, cara. O Clutrain Manifesto, ele é um texto de 1999 que, se você que trabalha com comunicação digital não leu o Clutrain, vai lá e lê, cara. Aí você pode estar contestando, pô, Caio, mas é um texto de 1999, o que ele pode ter de relevante? Ele é um exemplo claríssimo de como construir um conteúdo atemporal. Ele é um texto de 99, mas ele é extremamente relevante em pleno 2016. E não tenho medo de dizer que ele vai continuar relevante por pelo menos mais 10 anos. Porque o conteúdo dele ele é muito mais estratégico e de conceito do que factual. Da mesma forma, eu gosto de mostrar para a galera o Vida Digital, do Nicolas Negroponte, que é de tipo 95. E a edição brasileira é de 95. E é um texto, cara, que tirado o miolinho ali do livro, a segunda parte do livro que é focada em tecnologia, ele fala em 95 de uma coisa que a gente está vivendo hoje, que é o conceito que ele usa, que é o de personalização do horário nobre, que tem tudo a ver com o Netflix, né, cara? Que no momento em que a informação está digital, você vai consumir essa informação na hora que você quiser, do jeito que você quiser. E o Netflix é isso. Você não precisa mais esperar às 8h30 ou às 9 da noite para que a emissora te fale que agora é a hora do programa chefe da rede. Não. Você quer assistir o programa às 7 da manhã, você vai assistir. Então, esse conceito está lá no Nicolas Negroponte. Então, esse é outro exemplo de um conteúdo atemporal. Então, perceba aí que é trabalho muito menos em fato e mais em conceitos, em questões que sejam mais abrangentes. Não quer dizer que a gente deve eliminar a produção de conteúdo baseado em fato. Aí é o diagrama de Venn que você muito bem colocou na cabeça. Mas não tem jeito, assim. A gente vai ter que sempre falar de fato, porque notícia mesmo, não tem jeito. E a gente vive no momento do agora, né, cara? Mas a única, que você falou de conceito e etc., a única coisa que eu acho que hoje, por exemplo, faz o Jornal Nacional ser o Jornal Nacional, a relevância que ele tem, é o fato dele estar há 40 e tantos, sei lá, 40 e tantos anos na grade da Globo, entendeu? Porque como instrumento de notícia, ele já, qualquer coisa que aconteceu às 2 da tarde, já foi extensivamente trabalhada em toda a internet. Só que o Jornal Nacional só pode falar às 8h30, mas ainda assim, por causa de relevância, o Jornal Nacional fala daquele assunto. Mas aí temos uma coisa importante, cara, que a relevância do Jornal Nacional não repousa mais sobre a sua capacidade de apresentar fatos novos. O Jornal Nacional não apresenta nenhum fato novo. Ele tem uma relevância, na verdade eu não diria relevância, eu diria importância, porque ele não é relevante, ele é importante, na condução de uma agenda. Né? Então você tem ali
é difícil a gente desassociar dos assuntos que a gente tem visto hoje em dia, né, nessas semanas que a gente tem vivido, do Jornal Nacional. Mas ele é um instrumento muito mais de condução de uma linha de discussão do que de apresentação de fatos. E aí você, jornalista, vai ter muito mais autoridade que eu para falar isso, porque eu só percebo isso. Mas eu não sei conjecturar isso nas teorias de comunicação e jornalismo. Eu só acho que ele apresenta fatos novos quando os fatos novos são escolhidos para serem dados pelo Jornal Nacional, sabe? Ah, sim. Entendedores entenderão. Tipo, documentos conseguidos com exclusividade, blá, blá, blá. Mas eu ainda acho que é uma questão de... Assim, hoje, falando de jornalismo, não faz muito sentido ter aquele... a qualquer momento do plantão da Globo, sabe? Porque, óbvio, né? Ok, tem gente que só fica com a televisão ligada, não tem acesso à internet, enfim, tem uma demanda para isso. Mas jornalisticamente, qualquer fato novo, ele vai estar antes no G1, ele vai estar antes no UOL, ele vai estar no Twitter antes do que propriamente na grade da Globo. Ou na grade de qualquer telejornal. A gente está falando aqui do Jornal Nacional porque foi o exemplo que subiu. Mas ainda assim, Caio, tipo, notícia é totalmente, por definição, é temporal, não tem jeito. Você pode usar o atemporal na televisão e sobre fatos e tal, você pode fazer num Globo Repórter, num Profissão Repórter, enfim, alguma coisa você pode trabalhar o conteúdo daquele, ou fazer um conteúdo atemporal, ou você pegar aquele factual e expandir ele para fazer um negócio que sirva de utilidade para frente. E aí, nesse sentido, a escolha das ferramentas ou das plataformas que a gente usa é importante, né, para vinculação desse conteúdo que você produz com um tempo específico ou com uma coisa, ou com uma estratégia de mais longo prazo ou de uma estratégia atemporal de conteúdo. Isso. Então a plataforma tem muito a ver com isso e por isso talvez, e também talvez pela minha idade, não só a idade física, mas a minha idade mental, que é de uma pessoa de 143 anos, de priorizar ferramentas que não tenham esse viés snapchático. Mas enfim, é isso mesmo. Pois é, cara, eu acho que aí a gente arranhou um tema que é muito importante para quem, como nós, produz conteúdo, né? A gente deve pensar que a escolha da plataforma está vinculada a essa temporalidade ou não. Por isso, eu reforço, a gente deve ter uma postura um pouco mais pragmática e cética com relação a essa vamos pular na plataforma da vez. A gente tem que estar na plataforma da vez. Talvez não seja esse o caso, talvez você esteja sendo só aquele cara chato da micareta, correndo atrás de um cliente que está correndo de você. Então, talvez você não deva mirar naquele cliente naquele momento. Talvez aquele cliente, ele vá ser, aquela audiência, ela vá ser muito importante para você, mas num outro momento, num outro contexto. Então você tem que prestar bem atenção e fazer escolhas que são estratégicas. Às vezes um conteúdo, um tipo de conteúdo, um momento é muito apropriado para ser explorado no Snapchat, mas a sua estratégia mais global deve prevalecer em outra plataforma. E aí eu reforço, eu tendo a recomendar que a gente escolha sempre plataformas que a gente tenha controle ou que a gente tenha, enfim, mais autonomia, e essas plataformas são as nossas plataformas. Exato, mas sabendo também, claro, que talvez, só para ser o advogado do diabo, talvez a sua audiência só vai estar interessada naquele negócio de 10 minutos e que tem vida útil de 10 minutos, entendeu? Aí você percebeu que você é o BuzzFeed. Aí você percebeu que é o BuzzFeed, exatamente. E que nada contra o BuzzFeed, eu até conheço gente que consome, mas que nem todo mundo é o BuzzFeed. Isso. E nem todo mundo deve ser o BuzzFeed.
Porque a gente vive num mundo em que o Snapchat está sendo tão falado, a gente não deve se transformar todo mundo em BuzzFeed. Não é essa onda. Eu não sei aí, camponês, quando você escutar este episódio, se era esse tipo de discussão que você queria, mas esse assunto temporal, ele é motivo para mais uns 4 episódios aí, se deixar a gente falar. Pois é, e montar estratégias de conteúdo é um negócio importante e a gente deve prestar atenção nesse tipo de coisa. E você que acompanhou a gente até agora no fim da discussão, deixe seu comentário. Vá no aindasemno.me, onde estará essa postagem, e também no YouTube. E escreva sua opinião, suas críticas e afins pra gente aqui discutir nas próximas edições. Exatamente, deixa a sua recomendação de pauta, como o Camponês fez, e o seu elogio, como o Luiz Carlos Fernandes fez. E a gente se vê na próxima edição. Exatamente, para vocês todos, aproveitem aí o feriado, e você também, viu, Caio? Boa viagem, e a gente vai se falando aí na semana que vem. É isso aí, um abraço. Valeu, cabeça, até mais. Tchau, tchau.